Há um tempo atrás, entrou um cliente na minha sala, sentou e falou: Doutor, ele estava com o papel da rescisão na mão, estava falando de um jeito bastante acalorado, efusivo. Doutor, eu acho que eu tenho mais uma outra causa trabalhista para o senhor. Eu estava num contrato de experiência de 60 dias, só que com menos de 40 dias, quebraram o contrato comigo. Sujaram minha carteira. E como o senhor pode ver aqui, não pagaram o meu aviso. E eu sei que todo mundo tem direito ao aviso prévio. Bom, minha gente, será que ele tinha razão? Aviso e contrato de experiência. Será que combinam? Eu sou o Doutor Emprego e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo dessa semana. Pessoal, será que é todo trabalhador que tem direito ao aviso prévio? Para a gente saber essa resposta, a gente precisa relembrar o que é o aviso. O aviso é o direito que o trabalhador tem em ser comunicado com 30 dias de antecedência que, infelizmente, ele vai ser demitido. E aí, nesses últimos 30 dias, ele vai continuar trabalhando, porém a carga horária dele vai ser bem menor. Então, resumindo, um dos objetivos do aviso é dar ciência ao empregado do exato dia que o contrato dele vai acabar. Agora vamos entender o que é um contrato de experiência, que era a situação lá do meu cliente. O contrato de experiência, pessoal, serve para o patrão avaliar as qualidades do funcionário, para saber se vale a pena ficar com ele. E vice-versa, o empregado também vai estar avaliando as condições de trabalho, salário, horário, ambiente, para saber se vale a pena continuar lá por mais tempo. Esse período de experiência vai estar sempre anotado. Começa no dia tal, termina no dia tal. Olha aí um modelo de contrato de experiência. Este contrato tem início a partir de, vencendo-se em, como se fosse um prazo de validade mesmo. Ou então, em vez desse contrato aí, podem simplesmente anotar na carteira de trabalho. Olha aí, lá atrás, na parte de anotações gerais, em vez de dizer as datas, vai dizer só o início e quantos dias de duração. O portador da presente foi admitido em, por instrumento escrito, pelo prazo de tantos dias de experiência. Então tem que estar sempre anotado, ou num contrato ou na própria carteira. Só de boca não serve. Se for só de boca, vai ser um contrato normal, nada de experiência. E aí as regras vão ser diferentes das que eu vou ensinar hoje. Doutor Emprego, eu sei onde o senhor quer chegar. Se eu estou no contrato de experiência e está tudo anotado ali, eu já sei a data que ele vai acabar. E se eu já sei a data que ele vai acabar, eu não preciso ser avisado. É isso? Perfeito raciocínio. Ora, se você já sabe o dia exato que o seu contrato vai encerrar, você precisa ser avisado sobre isso de novo quando tiver faltando 30 dias? Não precisa. Resumindo, quando o empregado é demitido exatamente no dia que estava previsto para encerrar a experiência, ele não vai ter direito ao aviso prévio. Quando a gente aprende os conceitos de aviso prévio e contrato de experiência, fica mais fácil entender, né? Não precisa memorizar, porque acaba sendo uma coisa lógica. Bom, agora que vocês já pegaram essa parte, a gente pode analisar o caso específico daquele meu cliente, porque ele tinha sido mandado embora no meio da experiência e não no final. E além disso, tinha uma pegadinha. Ah, então se eu for demitido durante a experiência, aí sim eu vou ter direito ao aviso? Calma, é quase isso. O problema é a pegadinha. Vou chegar lá. Vamos relembrar. O período de experiência do meu cliente era para durar 60 dias. Então a expectativa dele era trabalhar e receber pelos 60 dias. Só que em menos de 40 ele foi mandado embora. O que eu fiz? Eu peguei a carteira de trabalho dele, olhei lá atrás e confirmei que realmente tinha um carimbo dizendo que o contrato de experiência dele ia durar 60 dias. Peguei também a rescisão e confirmei a data do último dia de trabalho. E deu só 38 dias. É isso que se chama quebra de contrato? Exatamente. No linguajar comum, aquilo era uma verdadeira quebra de contrato. Se a previsão é durar tantos dias e a firma manda embora antes, está quebrando o contrato. E quando isso acontece, o funcionário tem direito de receber uma indenização. Vamos calcular? Pessoal, essa parte ainda é tranquila. Já já eu vou chegar na pegadinha.
Então olha aí, o meu cliente tinha a expectativa de trabalhar e receber por 60 dias. No entanto, a expectativa foi quebrada e ele trabalhou somente por 38. Ficaram faltando 22 dias. E aí a gente pensa, era justo com o meu cliente receber só 38 dias, sendo que ele já estava contando com o dinheiro de 60 dias de serviço? Não era justo. Mas era justo com a empresa pagar pelos 60 dias inteiros, sendo que ela só obteve a mão de obra dele por 38? Também não era justo. Então, como ia ficar essa questão dos 22 dias frustrados? Pessoal, nessas quebras de contrato, a lei manda que não vai ser nem tudo para lá, nem tudo para cá. Esses dias restantes vão ser sempre rachados ao meio. E foi o que aconteceu. Eu olhei lá na rescisão dele e estava sendo pago mais 11 dias de trabalho. É uma espécie de multa para a empresa, uma indenização por ela ter quebrado o contrato. Então, no fim das contas, ele recebeu, ao longo do contrato, os 38 dias de trabalho, mais os 11 na rescisão. Além, é claro, das férias, 13º, mas que a gente não vai falar nesse vídeo para não confundir. Pessoal, no termo de rescisão é fácil identificar esse pagamento. É só você procurar pelo campo onde está escrito multa do artigo 479. Essa que é a multa pela quebra de contrato. Então só me restava olhar mais uma última coisa. E aí que estava a pegadinha. Lá na rescisão, no campo tipo de contrato, eu vi que tinha uma cláusula que ia mudar toda essa regra dos 11 dias. Olha aí, é esse palavrão todo aí. Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Cláusula assecuratória. Pois é esse nome complicado aí mesmo. Tinha essa cláusula no contrato dele. E qual era a consequência disso, pessoal? A consequência é que isso dava o direito de romper o contrato sem precisar chegar nos 60 dias e sem a firma ser multada. Então aquela metade, aqueles 11 dias, ela não precisava ter pago. Mas espera aí, não era para ele ter recebido os 11 dias? A situação dele então era pior? É isso aí, não era para ele ter recebido os 11 dias. Mas a situação dele não era pior não, porque na verdade era para ele ter recebido uma coisa muito mais vantajosa, o aviso prévio. Essa é a mudança que a cláusula cria. Então vamos lá, devagar. Se o meu cliente tinha sido demitido no 38º dia, ele tinha que ter sido avisado 30 dias antes, no 8º dia. E a partir dali, ele poderia trabalhar 2 horas a menos, ou se ausentar por 7 dias. Isso aconteceu? Não. Então o aviso teria que ser pago a ele. O aviso seria indenizado. E o valor do aviso, vocês sabem, equivale a 30 dias de serviço. Então ele tinha que ter recebido uma indenização de 30 dias, um salário completo. E na verdade, a firma só pagou 11 dias, quase 3 vezes menos. Se a empresa cometeu esse erro de propósito, ou se ela realmente não conhecia a lei, a gente nunca vai saber. Fato é que, desde o início, quando meu cliente entrou na minha sala, dizendo que sabia que tinha direito ao aviso prévio, ele tinha razão. Tudo bem que era por um motivo totalmente diferente do que ele imaginava, né? Que era a existência da cláusula. Mas ele tinha razão. E a gente acabou ganhando o processo. Então eu preparei um resumo que vai destrinchar essas diferenças, para vocês saberem quando que um funcionário em experiência vai ter direito ao aviso. Olha aí. Primeiro você confirma se existe um contrato de experiência escrito, seja um documento separado, seja na própria carteira. Porque contrato de experiência só de boca não conta. Se for só de boca, vai ter sempre direito ao aviso. Depois você vê a data da demissão. Se o funcionário já tiver passado do período de experiência, ele vai ter direito ao aviso. Se a demissão foi exatamente no dia que estava previsto para encerrar o contrato, ele não vai ter direito ao aviso, nem aquela multa dos dias que restavam, porque afinal não restava dia nenhum. Se a demissão for antes do previsto, ou seja, se tiver a quebra de contrato, tem que analisar a pegadinha, se existe a cláusula com aquele nome bonito, cláusula de direito recíproco de rescisão antecipada. Isso você pode verificar no contrato assinado ou no próprio termo de rescisão. Se tiver a cláusula, o empregado vai sim ter direito ao aviso. Já se essa cláusula não existir, esquece o aviso.
E a indenização que ele vai ter direito é a chamada multa do artigo 479 da CLT. Como a gente viu, é o pagamento de metade dos dias frustrados. Agora eu queria saber de você. Comenta aí embaixo. O seu contrato de experiência tinha essa cláusula? A empresa te pagou o aviso, a multa do 479 ou nada? Coloca aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Nesse vídeo, pessoal, eu não falei que o funcionário vai também ter direito às férias, ao 13º, ao fundo de garantia, porque isso é assunto para outra oportunidade. Essa questão da cláusula já é complicada demais. Então eu vou encerrar por aqui para não confundir a cabeça de vocês. E se você curtiu esse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima!